2 horas e 44 minutos, sempre dizemos aqui que você pauta, você diz o que nós vamos tratar no Manhã Bandeirantes. São as demandas da população de São Paulo que nos guiam aqui para que a gente traga os assuntos mais importantes da cidade. Ontem nós recebemos essa denúncia aqui que você vai ouvir e ela justificou a entrevista que a gente faz a seguir. Vamos ouvir de novo. Bom dia, Sabino, do Pato. Oi. Meu nome é Roberto, sou morador no Macedônia, bem no ponto de ônibus, bem na pracinha, na rua Agostinho de Paiva, e estou pedindo socorro, por favor mesmo. Eu não aguento mais, é pancadão todos os dias. Quarta-feira é o pior dia, junto com sexta, sábado e domingo. A polícia vai lá, mas eles chegam lá e pode acabar alguns minutinhos, depois eles vão embora, volta de novo. O que eu peço é que eles apreendem os aparelhos de som, todas essas motos ali, para que evite que eles voltem com mais som, mais barulho. A gente não consegue dormir, não conseguimos levar as crianças mais na escola e nem dormir. Peço a gentileza, por favor, que o senhor ajude a nós, aqui, os moradores, que tem muitas famílias que estão abandonando aqui por causa desse barulho. Por favor. Olha, esse por favor aí é impossível de a gente não seguir, né? E é óbvio que a gente marcou uma entrevista aqui para falar do assunto com o presidente da CPI dos pancadões na Câmara Municipal, vereador Rubinho Nunes. Vereador, bom dia. Está acontecendo alguma coisa concreta no combate aos pancadões? Bom dia, Sabino. Bom dia, Lupato. Bom dia a todos que nos ouvem. É um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês. Bom, na CPI nós temos tido um trabalho muito profundo para investigar as raízes do pancadão, a origem, quem financia, quem está por trás desses bailes, quem os organiza, quem lucra com isso, o crime organizado que lava dinheiro através desses bailes e também a indústria dos MCs, que constitui aquilo que a gente chama de narcocultura, que glamoriza a criminalidade, glamoriza a bandidagem ao custo do sono, da paz e do sossego dos moradores. Eu ouvi aí os ouvintes anteriormente, a súplica desse cidadão que mora no Jardim Maceió, não tem como não se solidarizar, não tem como não sentir empatia por ele. A dor desse trabalhador é a dor de milhares, talvez milhões de paulistanos que todos os finais de semana são impactados por conta da criminalidade, desses marginais que tomam as ruas para fazer pancadões. Anteriormente, vocês veicularam uma mensagem de um morador do Jardim Jaqueline, reclamando lá do baile da Princesinha. E eu achei bastante interessante porque no último sábado eu estive presencialmente junto da Polícia Civil, da Polícia Militar, realizando uma operação lá no Jardim Jaqueline contra pancadão. Nós aprendemos uma infinidade de paredões de sons, caixas de som, equipamentos que essas pessoas utilizam. E assim como esse morador do Macedônia disse, a melhor maneira para resolver o problema é justamente a apreensão dos equipamentos. A Polícia Militar faz um trabalho brilhante, dentro do que é atribuição deles, que é chegar e conter a aglomeração, conter o baile. Só que é necessária a apreensão. E é aí que entra a Polícia Civil e que deveria entrar também um trabalho conjunto com as subprefeituras para a realização dessas apreensões. Somente dando prejuízo para os vagabundos que organizam o baile, a gente vai conseguir levar paz para a comunidade. Vereador, o senhor trouxe alguns dos pontos que podem ser a causa, a origem do pancadão. Quando a gente olha lá para trás, principalmente no Rio de Janeiro, se falava em baile funk, né, e não em pancadão, e era algo que, bem no comecinho mesmo, né, dos pancadões, era para dança, era para confraternização. E hoje está muito longe disso, tanto no Rio de Janeiro quanto aqui em São Paulo. Hoje é um conglomerado. E é principalmente o crime organizado que tem interesse nesses pancadões? Aliás, virou lugar comum, né? Tudo que a gente fala aqui de mal que acontece no Brasil, o crime organizado está por trás? Exatamente. O crime organizado se apoderou das comunidades de São Paulo. As pessoas que residem nesses locais não estão lá por uma opção, estão lá porque é o que a vida restou para eles, é a última opção que eles tiveram na vida. Todo mundo gostaria de sair daquele ambiente.
Acontece que eles se tornam reféns do crime. Eles não têm sequer a liberdade de denunciar. Assim como disse o morador do Jardim Jaqueline, se fizer uma denúncia, pode ser morto, pode sofrer retaliação. O que nós vivemos em São Paulo hoje, com esses pancadões, é uma espécie similar ao que o Rio de Janeiro viveu há 20 anos atrás, com o início dos bailes funk. A questão é que não é uma crítica ao gênero musical, não é o baile funk, é o pancadão porque toca tudo quanto é tipo de porcaria naquele lugar. E é o barulho que é colocado para aterrorizar todos os moradores. Só que aí nós vemos, principalmente a esquerda, o pessoal do PT e do PSOL, com a seguinte crítica: ah, mas faltam opções de lazer para os jovens da periferia. Mentira! Uma mentira escrachada. Existem em São Paulo mais de 40 centros de lazer próximos às comunidades, mais de 40, inclusive, que foram reformados pela atual gestão do prefeito Ricardo Nunes. Existe opção de lazer para esses jovens, basta eles quererem. A questão é que o jovem não quer o lazer para fazer um churrasco, ele não quer o lazer para jogar um futebol, jogar um vôlei, para confraternizar com os amigos. O que o crime quer é se apoderar da juventude, impor a narcocultura numa festa clandestina, ilegal, que começa às 11 horas da noite, que se arrasta até às 7, 8 horas da manhã do dia seguinte, que acaba com a paz da comunidade, que cria um ambiente fértil para o tráfico de drogas, para a prostituição infantil, que cria o ambiente fértil para a venda de bebidas falsas, para vendas de bebidas piratas. Nós estamos vendo, temos aqui na Câmara também a CPI do metanol, que trata sobre isso. Então, esse pancadão, esse baile clandestino, ele é a semente de todo um mal que permeia a comunidade e que, inclusive, escraviza as pessoas naquele local. Porque como um pai vai conseguir trabalhar na sua máxima potência depois de não dormir à noite? Como uma criança de 7, 8 anos vai poder estudar e aprender a contento depois de passar a noite em claro porque tem um marginal na porta da casa dele fazendo barulho a madrugada toda? Vereador, adianta uma CPI? Adianta essa atitude da Polícia Militar? Óbvio que alguma coisa tem que ter, mas não é enxugar gelo, não é sempre ir lá destruir equipamento, recolher equipamento e depois volta a acontecer. É o que os nossos ouvintes têm relatado. Às vezes, essa sensação eu tenho também. Acontece que a dificuldade não pode ser um obstáculo que nos fará desistir de uma causa necessária para todas as pessoas que moram nas comunidades. Eu vou citar um exemplo que eu obtive na prática. Ao tempo que eu possuía uma proximidade grande com a administração da subprefeitura da Lapa, o baile da comunidade do Jaguaré acabou. Foram 12 meses em que não houve baile na comunidade do Jaguaré. Por quê? Porque o então subprefeito, Pepe, ele tinha uma política de tolerância zero com bailes funk, com pancadões. Essas adegas, bares e tabacarias que fomentavam o baile eram estabelecimentos construídos em áreas públicas invadidas. A subprefeitura ia até lá, demolia os locais com uma pá, todos os finais de semana tinha apreensão. Os marginais entenderam que ali não tinha tolerância com esse baile. A subprefeitura tinha um trabalho de tolerância zero com a desorganização. O que aconteceu? Acabou o baile. Então, logo houve a substituição, naturalmente a atual gestão não tem, a atual gestão da subprefeitura, vamos ser claro, não é a prefeitura, é a subprefeitura, não tem o mesmo empenho naquela região. E justamente pela falta desse empenho, o baile retornou. Estive em operação recentemente lá para tentar levar um pouco de paz e sossego para quem reside na Lapa. Hoje, a subprefeitura de São Mateus, que é chefiada pelo Osiel, tem uma atuação parecida, implacável com a realização desses bailes. E em São Mateus tem tido êxito para fazer cessar esses pancadões naquela região. Então, o que nós precisamos é de um trabalho conjunto. A Polícia Militar, eu sei, eu presencio, está sempre disponível para atuar e levar paz para a comunidade. Uma inteligência bem realizada com a Polícia Civil e também com o apoio da subprefeitura para realizar apreensão, desmanche, remoção, com certeza, no médio prazo, a gente conseguiria tranquilizar a comunidade, porque os vagabundos iriam entender que se fizessem desordem, iam ter um prejuízo severo. Qualquer paredão de som custa aí 50, 100 mil reais, isso é extremamente caro, às vezes custa mais caro que o próprio carro, e isso é dado perdimento, as pessoas não conseguem ter acesso de novo. Então, a comunidade, o trabalhador consegue dormir. Agora, vereador, será que o senhor usou exemplos pontuais de 2 lugares onde por um período o pancadão acabou?
Se essa ação da subprefeitura, em parceria com a polícia, comece a acontecer em todos os cantos onde se tem pancadão hoje na cidade, o senhor acredita que acabaria com o problema ou se espalharia talvez a outros pontos? Existe alguma forma, o senhor falou a curto e médio prazo, a longo prazo, qual que é a receita de bolo? Bom, espalhado já está. Praticamente em toda a comunidade que nós temos em São Paulo, existe um pancadão acontecendo nos finais de semana. O meu Instagram, @rubinhonunes.sp, ele é aberto para as pessoas poderem fazer denúncias. E aos finais de semana eu recebo centenas, às vezes milhares de denúncias de pancadões em diversas áreas da cidade, Cidade Tiradentes, Cidade Ademar, Jardim Elisa Maria, enfim, é uma infinidade. Eu tento abranger a maior área possível com a minha capacidade de atuação. Às vezes eu me sinto um beija-flor tentando apagar um incêndio, mas nem por isso eu vou desistir do trabalho. Agora, a partir do momento que existe uma atuação conjunta, uma força-tarefa de combate a esses pancadões, uma força-tarefa de combate a esses bailes, uma política de tolerância zero, naturalmente a tendência é que eles diminuam até que eles acabem. Os bailes existem porque há, de certa forma, uma negligência por parte do Estado em fazer cessar com que essas festas acabem. A partir do momento que o prejuízo é dado, a partir do momento que a operação é incessante, que o vagabundo sabe que toda vez que ele for lá e abrir uma caixa de som na comunidade para criar um pancadão, ele vai ter prejuízo, ele vai perder o aparelho, ele vai ter o carro apreendido, as bebidas serão apreendidas, toda a estrutura que tiver em áreas públicas invadidas forem apreendidas, ele vai deixar de fazer. Nós temos exemplos de adegas, como no Morro da Lua, que deixaram de funcionar por conta da insistência dessas operações que nós realizamos. E a CPI, ela pode resultar em quê? O que de fato, o que de concreto a CPI vai mudar essa situação, vereador? Bom, eu acredito que a CPI traga como resultado a criação de uma política pública, a entrega de uma solução ao Poder Executivo, junto de uma legislação que aumente os poderes dos entes de fiscalização para conseguir combater e coibir os bailes, criando essa força-tarefa, como eu relatei para vocês anteriormente. Eu já tenho na Câmara em tramitação um projeto que estende os poderes do PSIL para a Guarda Civil Metropolitana, para que o guarda possa autuar as pessoas, os estabelecimentos comerciais, no caso, que estejam descumprindo a lei do silêncio, a lei do sossego. Além disso, eu tenho um outro projeto que estende para a Polícia Militar, através da operação delegada, a capacidade de atuação do PSIL, de fiscalização do PSIL para fazer a apreensão, para multar e autuar esses estabelecimentos. Junto disso, seria uma grande sugestão, e é um projeto que eu já tenho trabalhado, dificultar a emissão do alvará simplificado, da autorização de trabalho para bares, adegas e tabacarias que estejam em comunidades. Por quê? Porque o sujeito entra no sistema simplificado virtual, ele obtém ali a autorização para começar a operar e fica sujeito a uma fiscalização posterior. O que acontece? A prefeitura não tem braço para cobrir toda essa fiscalização. Ele abre ali num endereço fictício, inexistente, um bar e começa a comprar, começa a atuar como um CNPJ, tem a maquineta, o que permite, inclusive, que o crime organizado lave dinheiro. A partir do momento que nessas áreas sujeitas a pancadão, nós não temos mais essa emissão fácil de alvarás para bares, adegas e tabacarias, naturalmente nós dificultamos o começo desses bares. A partir daí, nós temos que ter um trabalho para caçar essas autorizações de funcionamento, esses alvarás, se existentes, para fazer cessar esses estabelecimentos. Vai dizer que praticamente todas as adegas e todos os bares incorrem um crime comum, que é 155, furto de energia. Ali você sempre encontra um gato de energia. Então, seria inclusive possível autuar os donos dos estabelecimentos por furto. Para quem tem gato de energia em casa, vale lembrar que o desvio de energia também constitui furto, tal qual furtar um celular. Quando termina a CPI?
A CPI está em prorrogação. Ela hoje já foi prorrogada por mais 120 dias. A expectativa é que ela tenha conclusão no final de fevereiro, começo de março, em razão do recesso. Gostaria eu de fazer ela trabalhar dezembro e janeiro inteiro, mas infelizmente não tem essa prerrogativa. Então, retornando do recesso, acredito que a gente tenha a conclusão. Vereador Rubinho Nunes, presidente da CPI dos Pancadões, conversou conosco hoje aqui no Manhã Bandeirantes. Vereador, muito obrigado aí, um bom dia para o senhor. Bom dia, Sabino. Bom dia, Lupato. É sempre uma honra, um prazer falar com vocês. Bom dia a todos os ouvintes e faço um apelo a todos que nos ouvem. Se você mora perto de um pancadão, se você é impactado por conta do barulho, acesse meu Instagram, @rubinhonunes.sp. Pode mandar mensagem no direct, tem nossos contatos lá. Eu estou às horas para atender cada um de vocês. Muito obrigado. Obrigado. Quem será vai marcar 11 da manhã? 11 999 048756